Oi, eu sou a Juliana Piai, eu sou cofundadora da Fronte e hoje eu vou receber aqui a Ana Paula Tosi, que também é conhecida como Pop Tosi. Ela é sócia da AGR Consultores, uma empresa que tem grande experiência no varejo. E você já esteve com a gente, né, Pop? Você já na temporada passada, você já apareceu por aqui. A gente conversou sobre as crises que o varejo brasileiro tem enfrentado. E agora a gente vai falar de um assunto mais divertido, pelo menos, né? Um assunto mais legal, que é a NRF, o que foi a NRF 2025. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você de novo aqui. Muito obrigada meninas, é uma honra estar aqui com vocês e em vez de falar dos desafios do varejo, falar sobre NRF, né. Mas só para vocês terem uma ideia, faz 20 anos que eu vou para a NRF, essa foi a minha 20ª NRF. Então, eu costumo dizer que as pessoas me perguntam, né: "Pop, por que que você vai todo ano? Você acha que tem novidade todo ano?" E são 2 momentos, eh, primeiro que eu tenho que ir, né, os meus clientes estão lá, o mundo do varejo está lá, além do networking, além de ver as pessoas queridas, que a gente, convive aí no Brasil, lá a gente consegue conviver muito melhor. Tem um lado muito interessante na NRF, que é você acompanhar o que é tendência, o que é buzz, que a gente fala, ou seja, a modismo que entra e que sai, e você vê as coisas se transformando em realidade, né. Então, eu vi o nascimento da discussão do omnichannel e a gente no Brasil falava: "Isso é impossível, não tem tecnologia, a gente nunca vai conseguir integrar tudo". E aí você vê hoje o omnichannel já até velho, porque a Gens Alpha, né, a geração Z e a geração Alpha, ela nem sabe o que que é omnichannel, porque ela já nasceu com tudo isso integrado, né. Então, essa consolidação de tendências, consolidação, de tecnologia, enfim, é tudo muito, é muito palpável para quem vai, todo ano como eu vou há 20 anos, né. Vai vendo a história, né, vai ajudando a escrever a história, entendendo o que acontece, né, não foi um ponto, você foi lá, viu, é a história toda A gente mesmo. vê acontecer, né, esse ano a gente viu os É, casos reais, né, então isso é muito bom. legal, legal. Você falou agora das gerações e é justamente a primeira pergunta que eu queria trazer para você. A gente acompanhou um pouco da cobertura que vocês fizeram do evento, né, vocês trouxeram em tempo real muita coisa, e uma das coisas que vocês falaram foi sobre as diferenças geracionais, né. E aí o que eu queria perguntar é quem é essa geração alfa e o que que ela tem de diferente da geração Z enquanto consumidores? O que que a gente já consegue entender da geração alfa em relação à diferença sobre consumo? Bom, a gente tem falado, na verdade, de geração Zalfa, né, que é uma Sim, mistura da geração Z com a geração alfa. Eh Assim, a gente enxerga as gerações, é interessante isso, porque até isso vai mudando ao longo dos anos, né, a geração vem mais para cá, mais para lá, mas a geração sim. Z era a geração que a gente falava que era a geração bipolar, né, na verdade ela continua sendo, que é aquela geração que ela é ESG, ela é, consumo consciente, etcétera, mas ela é quem compra em massa nesse nas lojas digitais aí nos grandes marketplaces chineses, né. Então, compra um monte de coisa inútil, um monte de roupa que vai ser descartada, ao mesmo tempo que tem um viés de ESG, ao mesmo tempo que tem um viés de preservação, de consumo consciente. Essa é a geração também que quer ser individual, que quer ter seus próprios desejos, seus próprios ao mesmo tempo que é a geração que, consome aquilo que está na mídia. Então, é a geração que veste tudo igual, quando todo mundo compra a mesma coisa. Então a gente falava um pouco de geração bipolar. E no fundo, hoje, como que a gente traduz essa geração Z? Ela é uma geração de transação, né, ela está numa transação quando a geração alfa que vem vindo por aí já não é a geração de transição, ela é a próxima geração de fato, é o próximo tendência de consumo, né. Então, a gente olha hoje com mais consciência uma geração Z na transição e uma geração alfa que já é um novo modelo de consumo, né, é a geração que nasceu 100% digital.
não é a geração que viu a transformação digital, ela nasce digital, né? Então, ela nasce no social commerce, ela nasce no creator economy. Então, inclusive, a gente empacota em conceito coisas que essa geração alfa nem empacota, ela só vive, né? Então, essa discussão hoje, ela tem mais, conceitualmente, tem mais maturidade, inclusive para todos nós que acompanhamos e que, enfim, ditamos o novo modelo de consumo, o novo padrão de consumo, né? Esse novo modelo de consumo, né, esse novo padrão que a geração alfa traz, que você fala que ele já nasceu, né, com a geração, essa geração já nasceu assim, ela é diferente da anterior, que tinha transição. O que é esse novo modelo? É a busca pelo online o tempo todo? A gente falava um pouquinho do omnichannel, que já está velho no conceito, né? A gente já não precisa explicar o que é omnichannel. Essa geração alfa é sobre isso? A geração alfa, ela ela já nasce, na verdade, ela já nasce com tudo isso integrado. Então, é ela é a geração que vai vivenciar a hiperpersonalização, ela é a geração que vai, enxergar a inteligência artificial como uma coisa natural e não como uma tendência, uma coisa construída. É a geração que já, ela consegue, entender o poder de uma marca de luxo, ao mesmo tempo que ela compra, o que ela quer, onde ela quer. É a geração que traz uma influencer para o topo do desejo de consumo, ao mesmo tempo que isso passa, né? Então, é uma geração, não é por nada que tem sido considerada a geração ansiosa, né? Ele realmente, Uhum. se nós já estamos ansiosos com tudo que tem aí, essa geração, ela não enxerga isso como novidade, ela enxerga isso como o padrão normal. É assim, é, é assim que somos e viveremos, né? Todos são, É, né, todos meus é, amigos eles, são. eles, eles têm essa coisa de comprar em qualquer lugar, receber em qualquer lugar, trocar em qualquer lugar. É uma geração que vai buscar no varejo a experiência no extremo, não a boa experiência do vendedor te receber bem, não é isso. São experiências disruptivas, porque essa geração tem tédio, ela tem tudo na mão. Né? Essa geração, eu dei um exemplo numa palestra essa semana. Essa geração não vai comprar detergente no supermercado, o detergente vai chegar na casa dela. Mas para ela ir ao supermercado, ou para ela ir aos shoppings, ou para ir na sua loja, ela vai buscar uma coisa mais complexa, né? Uma, uma experiência mais complexa. E nem a roupa, assim, essa geração, ela entende que o mundo tem que chegar nela, e não ela tem que ir para o mundo, né? E isso faz com que a gente olhe para padrão de consumo, para padrão de... A indústria, assim, olha o que é a indústria de beleza hoje. É, todas as influencers têm suas marcas de cosméticos, de perfume, de hidratante. Veio o Drunk Elephant, imagina, olha a marca, Drunk Elephant, um elefante bêbado. Veio o Drunk Elephant, virou mania do Drunk Elephant, já saiu o Drunk Elephant, já virou uma outra marca. E assim vai, né? Então, é um desafio enorme, porque você tem concorrentes vindo de todos os lados, né? Você tem o poder da marca de um lado e você tem o poder de desaparecer do outro lado, né? Então, a gente tem que entender como é que a gente vai lidar com essa geração. Não é a geração que definitivamente tem um padrão de consumo conhecido por todos nós, né? As Uhum. meninas de hoje, 10 a 15 anos, daqui a 5, 10 anos, são os seus consumidores, são os consumidores que estão aí hoje, né? Como é que eu vou me adaptar? Porque 5, 10 anos é assim, né? O tempo Sim, simplesmente. Nós já estamos já conversando aqui chegou. a gente já está conversando aqui na metade de fevereiro. A gente foi dormir no dia 31 de dezembro, já estamos no dia 15 de fevereiro. Né? Muito É. louco. Sabe o E que não é um me consumo pega nessa linear história? também, né. Eu Né, não é sempre pensei. linear, é desconhecido e não é linear, porque hoje é de um jeito, amanhã é do outro. Desculpa, Thaís. Não, eu queria dizer que o que me pega nessa história é que a gente está falando desse consumidor que vem, dessa geração que vem totalmente diferente, né? Que experiencia a tecnologia e consumo de outra forma.
Só que a geração que está oferecendo esses produtos e serviços é a geração mais antiga, que tem ainda a memória do analógico e que viveu a transição. Então eu queria saber se em algum momento vocês abordaram como é que esta nossa geração que está no mercado de trabalho hoje se adapta, se prepara para conseguir atender a essa demanda de consumo desta geração diferente, que vem com uma outra cabeça, porque é preciso adaptação, né? Essa geração ainda não está no mercado de trabalho, então é a nossa que tem que entender, se adaptar para conseguir oferecer algo que seja relevante. Como fazer isso? Como preparar esta mão de obra, essas pessoas que estão hoje no mercado de trabalho? Vocês chegaram a falar sobre isso durante a NRF? A NRF não tratou especificamente o tema da forma que você está colocando, né? Na verdade, o que a gente trata o que é discutido na NRF é o como eu faço para enxergar o que está chegando, como é que eu faço, como é que as companhias fazem para se aproximar desse consumidor, desse novo formato de consumo, né? Então, isso sim, a gente discutiu, tem várias palestras que a gente discutiu, que foram apresentadas, que foram discutidos o tema. Então, você vai desde a marca tradicional como uma Claire's, que em janeiro de 24, a Claire's a Claire's é uma empresa que vende bijuteria, bolsinha, tal. É um sonho de consumo de pequenos itens para as meninas, desde piranha, rabo de cavalo, enfim, tudo, brinco, enfim. E foi uma empresa que entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, teve uma crise enorme, porque descolou dessa geração, né? Da geração Z. E a Claire's vai lá e se reposiciona, né, para essa geração Z e alfa, e recupera a venda e volta a crescer. E a discussão é como é que eu participo desse mundo da Gens Alpha e consigo trazer isso para dentro da minha operação. Então, isso foi discutido em várias palestras, né? E assim, em primeiro lugar, as companhias elas têm que estar preparadas para observar isso, né? E eu garanto para você, Thaís, a gente pode listar aqui as principais marcas e empresas de varejo aqui no Brasil. Anota aí, daqui 10 anos a gente volta aqui nesse podcast, espero voltar antes, mas você vai ver que várias dessas marcas vão desaparecer, né? Porque ela está perdendo o apelo com essa nova geração. Então, a primeira coisa, a gente tem que se aproximar dessa nova geração. E aí, tem muito. Todo mundo fala que essa geração é mimimi, a geração Z, mas o que tem é muito mimimi do lado de cá também. Essa é a geração, para de reclamar, ponto. Entenda, é isso que temos por aí, né? É porque na minha época, papo de velho, esquece isso. Você quer ter nova geração, você quer trazer renovação para dentro da empresa, claro, nós vamos ter que aprender a trabalhar com eles, assim como a gente tem que aprender a entender aonde eles consomem mídia, aonde eles consomem informação, quais são os tipos de produto que eu tenho que dar, ser mais efêmero, né? Quais são os produtos que são meus campeões e como eu reposiciono, e quais são os produtos que eu vou ter que jogar fora e trazer coisa nova. Então, isso que se discute na NRF quando a gente fala em termos de marca, em termos de loja, e aí vem muita coisa, foram discutidas, né? Então, a gente discutiu, eu falo a gente discutiu, mas não é a gente, né? Na verdade, as palestras trazem discussões sobre escapismo, vocês vão ouvir falar em algum momento. Escapismo é uma tendência forte, são as lojas com um viés disruptivo, de tirar as pessoas da zona do tédio do dia a dia, né? De trabalhar dentro do escapismo, uma oportunidade do consumidor deixar para trás todas as preocupações e ansiedades. Existe uma demanda maior por conexão humana, e essas conexões humanas, para elas existirem junto com a sua marca, eu tenho que trazer experiências culturais diferentes, coisas que enriqueçam a conexão humana com da sua marca, com os seus consumidores. O escapismo traz
um conceito antigo, mas embalado de uma forma diferente, que são as experiências imersivas e sensoriais dentro do varejo. Eu consegui transportar esse consumidor para um mundo diferente, para um ambiente diferente. Então, a gente volta a falar em realidade aumentada, a gente volta a falar nas telas dentro das lojas, em como que eu faço nas imagens. Então, a gente tem vários exemplos, como é que eu transformo, como é que a Tiffany traz para dentro da loja dela, através das suas janelas, com painéis digitais, em que eu trago o verão, trago o inverno, trago a primavera, trago visões diferentes do mundo para dentro da minha própria loja, né? E como é que eu permito, então, que o consumidor vivencie tudo isso dentro da loja? Então, quando a gente fala de NRF, a gente necessariamente embala em alguns conceitos, o escapismo é um deles. E aí você faz, efetivamente, o consumidor querer ir na sua loja e não ter que ir na sua loja. Conceito que trouxe em 24 o Lee Peterson também, né? Como é que a gente começa a falar, e essa é a beleza de todo ano, começa a discutir isso em 2024, e quando a gente chega em janeiro de 25, a gente já tem uma série de lojas que já estão proporcionando isso pelo mundo. Em algum momento você fala, o mundo tem que chegar até as novas gerações, né? A história do detergente, ele tem que chegar. A geração não vai lá buscar. Mas aí a loja física tem que ter um outro papel, tem que ocupar um outro espaço, afinal tem as outras gerações consumindo também. A gente está falando muito aqui da geração Z e Alfa, mas tem as outras gerações, tem um consumo terceira idade que vem crescendo, a busca pela... A gente ouviu muito falar disso, né? Busca pelo bem-estar físico, pela qualidade de vida, aumentando a longevidade. Então, é um consumidor também que tá aí, né? Mas sobre a loja física, você falou um pouco de como trazer as pessoas para a loja física, né? Você trouxe alguns exemplos aí. Agora, o contrário, o que uma loja não pode fazer dentro, né, ali da experiência que ela oferece, que ela vai espantar o consumidor? Que é um fato assim, olha, eu espanto o meu consumidor. O que uma loja física não pode fazer? Nossa, tem uma lista enorme aí, né? Eu até Vamos vou nos falar top para 3, você. então. Eu vou falar para você. A primeira coisa, e acredite se quiser, isso foi um debate, na verdade, foi mais de um debate na NRF, que a primeira coisa, em termos de experiência, é o consumidor se sentir bem recebido. A quantidade de lojas e de varejistas em que você não se sente bem recebido no ambiente físico daquela loja é enorme, né? Então, e isso foi uma discussão, teve uma palestra inteira da Target sobre esse assunto, né? Então, e tem o outro lado, né, do ser bem recebido, ao mesmo tempo que teve uma palestra incrível de uma rede de calçados americana chamada Foot Locker, incrível, novo modelo de loja, experiência, você tem que trazer coisas diferentes para dentro da sua loja, é a mesma história do detergente, tá bom, o que eu faço, né? Se você for colocar a exposição de loja que você sempre fez, do mesmo jeito, com as mesmas imagens, esquece, o consumidor não vai entrar na sua loja, mas em primeiro lugar, sem dúvida, ele se sentir bem recebido. Então, eu estava dando um exemplo, você vai lá na NRF, sobe no palco o presidente da Foot Locker, mostrando a loja nova da Foot Locker em Nova York, super bacana, super conceitual, papapá. E você é super mal atendido. Você vai entrar lá, a vendedora. Eu fui. E a vendedora. Perguntei: você tem esse tênis tamanho 8? Não, não tenho. Aí você continua procurando. E esse aqui, você tem? Não, não tenho. Eu falei: bom, o que você tem tamanho 8? Eu não sei te dizer. A senhora vai pegando aí a hora que a gente. Quer dizer. Então, primeira coisa em termos de atendimento, né? E atendimento é cultura. Então, isso é um assunto que volta e meia retorna na NRF. Atendimento é cultura. É a cultura de como você cuida do seu time, que é como seu time vai cuidar do seu consumidor. Esse é o mais básico do varejo e a gente tem esse mesmo problema até hoje. Número 2, a sua loja tem que oferecer alguma experiência diferente, alguma coisa diferente, né? Então,
o padrãozão de loja, de antigo, aquele volume de roupa colocado na sua loja, isso daí não pega mais ninguém, né. Então, o que que a loja não pode fazer em termos de loja física não pode fazer, é ser um espelho da loja online. Porque se ela for um espelho da loja online, o seu consumidor vai comprar online, tá. E em terceiro lugar, a sua loja física, mesmo que você tenha poucas lojas físicas, porque você tem uma boa distribuição no varejo, lojas físicas você tem que ter. Lá é onde você explora o ponto de contato com o seu consumidor final. Então, a sua loja física tem que trazer, se você não traz para esse consumidor um ponto de contato de riqueza de dados lá no final, ele também não vai. Por quê? Porque eu só consigo trazer a hiperpersonalização, eu só consigo trazer uma experiência em que a pessoa fala: "Vou sair de casa e vou visitar aquela loja novamente", quando você consegue trazer para dentro dessa jornada, eh, experiências e coisas que a pessoa se sinta especial, diferente. Ou seja, quando você chega numa loja e o cara olha para você e fala: "Oi, Thaís, tudo bem?" E ali naquela palma da mão dele, no celular dele ou em qualquer, ele sabe tudo que a Thaís já comprou lá, e eu falo: "Ainda bem que você veio aqui, você não sabe, eu tenho uma blusa muito bacana para você usar com aquela calça que você comprou, aquela", enfim, esse tipo de interação, esse tipo de inteligência faz com que a Thaís saia de casa e fale: "Quer saber, vou lá na loja da Pop", porque ela já conhece o meu gosto e ela já conhece meu armário, então ela vai me ajudar a comprar com mais inteligência. Então, a gente precisa olhar para esses 3 aspectos para ter uma boa loja. Nós estamos numa fase, e eu lembro de ter conversado isso com vocês no ano passado, o varejo está sofrendo muito, e aí a gente está numa fase em que o investimento em tecnologia é um desafio, pelo volume de dinheiro, enfim, pelas transformações que eu preciso fazer. Então, se eu fosse falar em uma coisa no curto prazo, né, seria o atendimento, que no geral é muito ruim, e a gente entende. É o maior desafio dos Estados Unidos hoje é mão de obra, e no Brasil é mão de obra qualificada. Eh, e trazer um pouco mais de vida para os pontos comerciais, para as lojas físicas, né. Pop, tem um ponto que você falou que foi o primeiro, né, como ser bem recebido, a história do básico, e já tem algumas edições da NRF que eu ouço falar disso, voltar aos fundamentos do varejo, voltar ao básico. Embora eu não vá todo ano como você, mas a gente sempre traz alguém para falar sobre isso. E toda entrevista que a gente faz, toda vez que a gente conversa com alguém sobre isso, fala-se nesse ponto, né, da importância de voltar aos fundamentos. E você falou um deles, que é esse ser bem recebido. Para além disso, o que você enxerga que o varejo precisa voltar para fundamento? É que quase tudo, na verdade, porque a gente, eu até falo assim, quando a gente teve o ano, logo na pós-pandemia, 2022 foi o ano do Back to Fundamentals, né? Voltar aos fundamentos do varejo. E, na minha opinião, se você não voltou para os fundamentos do varejo, é porque você já está no prejuízo, assim, então esquece, esquece. Porque fundamento é estrutura de dados, fundamento é assim, é um ponto comercial bem localizado, um mix de produto adequado para o seu consumidor, É o fundamento cadastro de mesmo, né, produto. inclusive localização. Cadastro de produto é hoje, a grande maioria dos varejistas tem problema de cadastro de produto, problema de precificação, isso tudo são os fundamentos do varejo, né. Nessa altura do campeonato, se você tem um varejo estabilizado e tem problema de fundamento, você tem problema de lucro, porque quem tem problema de fundamento tem problema de eficiência operacional, quem tem problema de eficiência operacional Não está não dá lucrando. dinheiro, né. E nos últimos 2 anos em que a gente só sofre no varejo, se você não tem tudo isso minimamente endereçado, você está com problema no caixa. Então, que é um pouco diferente quando a gente conversa sobre, sobre atendimento, sabe, Ju? Ah, os executivos, os donos ou os executivos do varejo, eles precisam se aproximar mais do ponto de venda. Hoje de manhã eu tive num varejista masculino, um cara que eu adoro.
E foi muito interessante. Cheguei na empresa dele 20 minutos antes, porque eu sempre tenho medo de atrasar, e estava a recepcionista. Bom, aí ela já me falou: quer um café, quer uma água, tal. E aí eu perguntei para ela: você gosta de trabalhar aqui? Ela falou: amo trabalhar aqui. Amo, o dono da empresa é o máximo, fulano é o máximo. Empresa grande, tá? Aí vem a copeira, né? A Jaque. Aí a Jaque chega, o café, água, a senhora não quer o café mesmo? Eu falei, não, tá bom, então eu quero. E eu falei, você gosta de trabalhar aqui? Ela falou, amo essa empresa, amo. Aí, eu sempre gosto de bater papo, né? Mas me diz uma coisa, quanto tempo você demora para chegar aqui, né? Porque a empresa era na Anhanguera, ela falou, 2 horas. E para voltar para casa, ela, 2 horas. Ela falou, mas isso não tem problema nenhum. Para trabalhar num lugar que eu amo, isso não tem problema algum. Ela se desloca 4 horas por dia. Então, os executivos, os donos das empresas estão muito longe da equipe que tem o ponto de contato com o consumidor. Isso é tão básico, né? Básico. Quando eu fui executiva do varejo, eu implementei um negócio chamava o Dia do Varejo. Eu pus o escritório inteiro para trabalhar na loja. Centro de distribuição, diretor de loja, todo mundo tinha o seu dia de loja. Para ter mais proximidade, para entender o problema da vendedora, para entender o problema do vendedor, enfim, a gente ainda tem muito isso, cara. A gente ainda tem muito esse problema. A gente fez uma entrevista aqui, no ano passado, com o Raul, da Biscoitê. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim: a gente fez questão de abrir a primeira loja e trabalhar. Então, uma vez por semana, a gente ia lá e trabalhava atendendo, servindo café, vendendo biscoito na loja. Exatamente para entender como é que é a dinâmica, quem é o consumidor que chega, o que, que ele quer, quais são os problemas. E isso envolve, né, a força de venda. E o que eu ia dizer é que parece uma Isso. coisa tão básica. Eu já ouvi aqui falar muitas vezes com as pessoas com quem que a gente entrevista e lendo sobre varejo, de um dos pontos é não ter fricção no atendimento, né? Não ter problemas no atendimento. E eu, como consumidora, eu fico de cara, porque é muito difícil eu ter um contato com alguma loja e não ter algum problema. Outro dia eu fui no varejista que ele falava assim, você quer desconto? Então você tem que entrar o aplicativo. Então você tem que baixar o aplicativo, e aí você tem que colocar o cupom X no aplicativo e eu te vendo pelo aplicativo. Tá, mas eu tô na loja. Não, mas você tem que entrar no aplicativo. Eu falei, mas tem como eu saber que eu teria esse desconto no aplicativo? Não, você tem que vir na loja para eu te falar para você baixar o aplicativo e colocar o desconto para você comprar pelo Já sei até qual é o aplicativo. varejista. Aí eu falei, não quero mais, gente, tchau. Eu nunca mais Então, mas volto aqui. aí são dois momentos. Eu acho uma coisa é fricção, né? E a outra coisa é problema. Ter problema não é um problema. O problema é como você lida com esse problema, né? Então, fricção, concordo com você. Fricção eu tenho que estar sempre tirando, sempre tirando. Isso que você falou não é um problema, é uma fricção, né? Estamos de acordo. Eu tenho que ter o mínimo de fricção possível entre o cara entrar na minha loja e sair com a minha sacola. Agora, ter problema não é um problema. O problema é como você lida com ele. E eu comprei um produto de um varejista e, pô, usei uma vez, caiu o botão. Falei, é um absurdo, né? E pus na sacola, aquela coisa meio brava e problema de qualidade básico, caiu o botão e tal. Cheguei na loja pronta pra ficar brava. Pro embate. Entrei na loja, tirei a camisa, ela olhou pra mim e falou assim, caiu o botão? Eu falei, caiu. Ela falou, a senhora não se preocupe. A senhora tá aqui, ó. Uma camisa nova. Tá aqui, ó. Já reforçado. Eu fiquei desconcertada. Eu já tinha usado a camisa que caiu o botão. Eu fiquei desconcertada. Eu não fui lá para ganhar uma camisa nova. Eu fui lá para que alguém costurasse a droga do botão. Não, eu saí de lá com a camisa nova. Então, eu tive um problema e eu advogo pela marca para todo mundo. Eu falo, cara, até me perguntaram outro dia, pô, você não vai comprar da fulana que entrega mala na sua casa? Eu falei, não compro mais, porque essa marca que eu fui lá para brigar pelo botão, eu tenho confiança que se eu tiver qualquer problema, será bem resolvido. Então, essas confusões é que o varejo precisa começar a dissecar, né? Fricção, estamos de acordo. Mas como é que o seu vendedor, como é que a sua vendedora, como é que a gente trata o problema?
Porque acontece, cara. Acontece. Acontece você fazer uma peça e essa peça ter problema e você ter que trocar de todo mundo. Acontece. Como é que eu lido com isso, que é o mais importante? E essa discussão teve em janeiro de 24, com uma 24, não, acho que foi 23, com Rent the Runaway, que é aquela operação de aluguel de roupas nos Estados Unidos, em que eles tiveram no Thanksgiving de 2022 problemaço de logística. Problemaço, deu tudo errado. E a dona da empresa, a CEO da empresa, foi para as mídias sociais pedir desculpa para todo mundo. E criaram uma forma de lidar. Quer dizer, o que era para ser um mega problema virou até um mega marketing para eles, né? Sim, você falou desse exemplo agora, e a gente estava falando anteriormente dos fundamentos, de resolver problema, diminuir fricção, entender as diferenças. Você tem algum exemplo que você viu em Nova York esse ano de alguma loja, algum varejista que tem feito isso de forma muito eficiente? Quem você consideraria assim, um bom exemplo? Sobre o ponto de vista de fricção, acho que tem vários exemplos, né? Os Estados Unidos investiu muito na questão da fricção, que são as jornadas mais eficientes, né? Tradicionalmente, a Nike tem uma operação que você faz a sua operação completa com o mesmo vendedor. E já existe isso há uns 3 anos, 4 anos, e a gente ainda não tem isso no Brasil. Quer dizer, você vai ser atendida pela Pop, você escolhe o tênis, da escolha do tênis ao pagamento daquele tênis, é tudo com a Pop. Então, você não tem fricção nenhuma de caixa, pagamento, embalagem, absolutamente nada. Um formato parecido com a Apple. A Apple, em termos de fricção, é sensacional. Se você entrar para comprar, né? Porque muita gente entra para curtir a loja. Você entra e sai em minutos com qualquer coisa que você queira comprar. Do notebook ao fone de ouvido, ao AirPod. Então, tem vários exemplos, assim. Quando eu falo por exemplo, de supermercado, você tem a Wagsman, que abriu uma loja incrível no ano passado, que tem uma experiência de supermercado espetacular. Ainda que você tenha uma fila, um caixa no final, né? Porque não tem muito jeito, você tem uma experiência interna espetacular, né? Similar ao que você tem, por exemplo, numa Fresh Hypo na China, né? Que é o supermercado da Alibaba, que tem aquele hipopótamo azul, assim. Então tem muita coisa, tem muita história boa. Essa questão, Ju, que você colocou, que é o interessante das visitas técnicas quando vai para a NRF, né? E aí as pessoas perguntam assim, mas por que vocês vão visitar essas lojas, né? Então, primeiro que é o seguinte, tem uma tradição no varejo americano, essas flagships novas, essas operações novas, elas abrem em outubro, novembro, em Nova York. Então, as inovações, elas abrem ali em Nova York, às vésperas do Thanksgiving e às vésperas da NRF, porque esses casos todos vão para o palco em Nova York e na NRF, e todos nós vamos visitar todas essas lojas, né? Então, isso é um pouco de um ciclo que já existe. Então, você vai na loja da Crate and Barrel nova, você tem, ou é um vizinha da Wagsman, que é em frente à Nova Pets, na Pet Co, né? Que foram lojas, essas 3 lojas foram as visitas de janeiro de 24. Ainda esse ano, muita gente ainda foi visitar essas operações, que tem esse objetivo de trazer toda a inovação, o frictionless, etc. Você viu muito nas palestras, e aí pensando em pesquisa, né, vocês viram muitos dados? O varejista está trabalhando com dado, está trabalhando com informação, está coletando, está sistematizando isso. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Sim, sim. Sim, aí a gente tem que inexoravelmente juntar assunto dado com assunto inteligência artificial, né? Sim. Sim, a gente aqui no escritório tem um capítulo que chama Varejo Baseado em Dados, né? A gente tem, inclusive, a GR montou uma empresa de tecnologia ano passado, que é a GR Tech, que é, de fato,
poder que a gente tem hoje nas mãos com dados, né? O lema da empresa é o poder da pergunta e a inteligência da resposta. A inteligência da resposta, ela vem com base em dados, não tem a menor dúvida, mas todo mundo pode ter um mar de dados. O que as pessoas não conseguem, o que as empresas não conseguem fazer são as perguntas poderosas, né? É, então, a gente viu muita coisa. Foi muito bacana porque o ano passado discutiu-se AI de uma forma etérea, né? AI, ChatGPT, blá blá blá. Esse ano a gente está falando, na verdade, da execução do AI. E aí são os novos chatbots, né? Que são os personal assistants que já estão acontecendo, né? E exemplos, teve um exemplo muito bacana de uma empresa de cruzeiro que usou a Jennifer Lopez, né? A J-Lo, né? E aí eles usaram a Jennifer Lopez e você podia convidar a sua família como se você fosse a Jennifer Lopez. É uma coisa muito legal. É uma empresa de cruzeiros, muito legal, em que você sabe aquela coisa de você substituir a boca da pessoa Ah, num sim, desenho, no gato, aquela sim. história toda, né? E só que você sendo a Jennifer Lopez convidando a sua família. Então, teve muito caso real, né? Que eu acho que isso é muito bacana. Então, muita coisa, ajuda, muita coisa. Varejo base, e esse é o futuro, né? O futuro, você só chega em hiperpersonalização. Algumas discussões de hiperpersonalização, você só tem hiperpersonalização com dado, né? E, E e com aí dado bem tem trabalhado, vamos lá. hã? E com dado bem trabalhado. Como você falou, não, Na não basta a gente ter um verdade, monte de dado. mas o que a gente já tem muita dificuldade na grande maioria das empresas é o que a gente chama de dado estruturado, né? Ah, sim, de uma coleta E organizada, né? o armazenamento estruturado, né? Uhum. E tem muita oportunidade tem muito dinheiro na mesa com dados, né? E por isso que a gente montou a empresa de tecnologia e está indo super bem, porque ah, é outra forma de pensar o varejo, né? Eu trazer a inteligência do mundo online, né, que você já vive isso. Eu falo para todo mundo, falo, gente, digita lá, hotel no Havaí. Você vai passar 30 dias recebendo a oferta do Havaí. Isso daí, na verdade, são mecanismos de machine learning que vão rodando, e essas coisas estão melhorando, né, de uma forma exponencial. Então a gente viu vários casos, várias apresentações. Viu muita coisa interessante na parte de AI já, sabe? Já funcionando. Dois exemplos muito interessantes foram o centro de distribuição da Kruger. Para quem não conhece, a Kruger é um varejista alimentar enorme nos Estados Unidos. E o centro de distribuição já inteiro por AI, então quando ele captura a imagem de uma caixa caindo no corredor do centro de distribuição, o próprio software, a própria solução já se reorganiza inteira, considerando que aquele pedaço daquele corredor está bloqueado. Então, as rotas de picking, packing, distribution já muda tudo. E a gente olha também uma loja física, um supermercado já inteiro em AI, fazendo o digital twin e simulando fluxo, quantidade de PDVs e preço e etc. Então tem muita coisa acontecendo e todas dependem basicamente de dados estruturados, né? Sim, sim. É, Pop, Deixa eu e só fazer um. uma pergunta ainda sobre isso. O Ah, tá. quão distante o Brasil está dos exemplos que você viu lá? Ou não está distante em relação ao uso de AI no varejo? É, Em termos de usar o AI para eficiência operacional, acho que o Brasil tem muita coisa acontecendo, né? Então, robotizar processo, robotizar pedaços de operação, os escritórios de advocacia estão trabalhando bem com AI, usando você tem hoje, né, como criar o seu próprio base para o seu próprio chat GPT, né? Você faz o GPT interno. Os bancos estão usando bastante, enfim. Ah, o varejo tem usado mais no back office e começa a se ou
vamos ser justos aqui, a gente precisa sempre falar dos diferentes varejos, né? O varejo farmácia é um varejo muito evoluído em termos de dado, muito evoluído, e muito evoluído em termos de solução. Então, quando eu falo de retail media, quando eu falo de hiperpersonalização, as farmácias, as grandes redes de farmácia fazem um trabalho brilhante, né? Eu acho até que melhor do que as redes de farmácia americanas. Quando eu vou para o varejo vestuário, aí a gente está muito longe de tudo que a gente poderia fazer, mas muito longe de tudo. Todas as grandes, independente do tamanho da sua rede, a gente tem muita oportunidade de trabalhar data daqui para fora, né? O olhar para fora. Aqui no escritório a gente fala olhar para fora e olhar para dentro. No olhar para dentro tem muita coisa acontecendo em termos de eficiência, porque é mais rápido e tem mais solução disponível. O olhar para fora, que é melhorar a sua capacidade de vender, a sua assertividade de estoque, etc., ainda tem muita oportunidade, né? No varejo alimentar, a gente retoma o investimento algumas redes de supermercados já fizeram esse investimento no passado. O Pão de Açúcar com a Danhambi é um exemplo de que foi feito lá atrás. Essas iniciativas pararam por um tempo e agora a gente está falando em recuperar essas iniciativas. A grande questão, a grande mudança que a gente tem de 2023, 2024, com a OpenAI, com a democratização da inteligência artificial, é que passa a ser possível você fazer projetos menores. Então, na GRTech, a gente fala que a gente faz projetos frictionless, sem fricção, e incrementais. Então, você começa a poder brincar com escopo menor e medir resultado. Então, essa distância é grande, mas a gente tem estimulado os clientes, tanto os clientes de indústria de bens de consumo quanto os clientes de varejo, a fazerem pequenas iniciativas e crescer em cima dessas pequenas iniciativas, né? Então, do ponto de vista técnico, a gente fala em CDP. Não é toda a companhia de médio porte, mesmo grande porte, que tem os seus CDPs bem estruturados. CDPs é o Client Data Platform, é lá onde eu tenho o dado estruturado com a cara do cliente. Então, antigamente você tinha que investir milhões para poder trabalhar com o seu próprio CDP. E hoje você pode trabalhar, por exemplo, o nosso CDP e rodar os seus modelos nos outros, pequenas iniciativas e gerar grana para próximas iniciativas, né? Então, isso virou mais escalável, você consegue trabalhar de uma forma mais incremental e com iniciativas mais baratas. Então, nossa expectativa é que em 2025 a gente veja uma corrida no varejo para trabalhar isso melhor. Um último detalhe que me perguntaram na terça-feira, num evento, pois é, Pop, mas a gente tem muita dificuldade de identificar o consumidor, né? O famoso, como é que eu identifico você na saída? Como é que eu te estimulo a você dar seu CPF e eu saber que você é você mesmo, né? Ou eu saber que você está comprando para o seu marido, ou eu saber que você está... e acho que o que a gente chama de rastreabilidade do consumidor, esse sim é o maior desafio e esse sim a gente precisa investir mais no varejo, que as farmácias fazem muito bem, né? Quando você pega aquele cupomzinho no final da farmácia com desconto, que você fala, pô, não sai para nada porque eu uso muito pouco, mas na verdade se eu fornecer o seu CPF e naquele momento que você sai com aquele cupom, eu já sei que você entrou na minha loja. Então, são mecanismos mais criativos que a gente tem que parar e pensar, e eu garantir que você entra na minha loja e sai da minha loja, e eu sei que você entrou, eu sei que você comprou, e eu sei como que você saiu. Esse rastreabilidade é o desafio para a gente falar no varejo baseado em dados. Que balanço você faz da NRF? Você acha que o evento, você já foi a 20 edições, ele está ficando melhor? Como é que ele está atendendo até essa nova geração de público também, né? Porque eu imagino que a NRF também tenha que se adaptar para os novos consumidores, porque a gente consome NRF. Que balanço você faz? Eu acho até que eu fiz um vídeo que está disponível lá no meu LinkedIn. A NRF tem sim que se reinventar na forma de apresentar conteúdo, na forma de apresentar os cases, até eu acho que no formato das palestras, das salas de reuniões.
acredito sim que a NRF tem um desafio de transformar a própria NRF em algo mais interessante, né? Eles estão tentando, na feira eles tentam todo ano uma mudança. Acho que esse ano eles conseguiram algumas mudanças interessantes. Eles trouxeram uma área da feira de tecnologia focada no varejo alimentar, no food service. Tem que entender que varejo hoje, tudo vira varejo, né? A gente tem vários tipos de varejo e tudo vira varejo. E eles têm que se reinventar. Do ponto de vista da apresentação de conteúdo, não ter também a menor dúvida, né? Quando você vai para um Web Summit, não sei se já foram, o formato do Web Summit, eu sei que é uma loucura, as pessoas falam para mim, Pop, não dá tempo de mudar de sala, 70 mil pessoas, mas você aprendendo a navegar no Web Summit, os formatos são muito interessantes, né? Você consegue mergulhar no novo, consegue melhorar aquilo que você já tem, consegue enxergar casos, cases que funcionam, que não funcionam. O debate é mais aberto, né? O debate na NRF é muito engessado, os conteúdos são engessados. As pessoas têm que validar seus conteúdos, tem painel do cara lendo essas coisas. E eles tentaram também, eu fui numa das palestras, eles tentaram fazer um debate, era um debate de ideias, mas engessado, porque as perguntas gravadas, enfim. E a geração nova gosta um pouco do pontos e contrapontos que você vive lá no Web Summit, né? Polêmicas, discussões abertas, AI, AI é moda ou AI veio para ficar? E aí põe no palco duas pessoas com opiniões diferentes. Então, isso estimula a criatividade, estimula o pensamento, estimula a troca de ideias. Os dois caras saem do palco, fica todo mundo com aquela cara, e aí? Gostamos ou não gostamos de criptomoeda? Porque um entrou e falou que é o máximo, outro entrou e falou que é uma enganação. Então, acho que a NRF precisa trazer um pouco desses desafios, sabe? Está muito quadrada. A gente tem uma delegação que leva um público mais jovem, aí de 18 a 25 anos, e eles acham um saco, né? É chato, o formato é chato, mas então assim, tem que desafiar, sabe? Tem que trazer um desafio para esse modelo. Eu vou há 20 anos, mudou muito pouco em 20 anos. E a gente falando aqui que o varejista tem que olhar para a geração Z, que o varejista é isso, que o varejista é aquilo, e a NRF também, né? Tem que olhar também. Sim, sim. Mas isso é um pouco do que eu estava falando, né? Assim, ao mesmo tempo que você vai ter a Foot Locker no palco e tá tudo lindo, e você vai na loja e é um lixo. Claro. Como teve no passado, tinha uma varejista que chamava GameStop, que era a moda, assim, de vender coisas para game. E, nossa, era o máximo, sei, trilhares de lojas, pá. E aí, as minhas mais velhas eram pequenas, eu entrei lá para comprar um jogo lá. Foi super maltratada, quase me chamou de velha gaga, porque eu não sabia nem que era o jogo, nem o nome do jogo, nem nada, não sabia nada. E essas coisas acontecem. O que a gente tem que entender é que quando a gente vai para um evento desses, a gente tem que ir de cabeça aberta, né? Dá para aprender em tudo. Até na palestra ruim você pode tirar algum aprendizado. Então, se você vai com a cabeça aberta, e eu vou há 20 anos. Tem gente que foi esse ano, não ia há 5 anos, falou, não aprendi nada, não tem nada de novo. Cabeça fechada. O cara tem o leguinho dele dentro da cabeça, assim, e não tira. Tem muitas coisas que desafiam o seu pensar, até de quem não deu certo, tem muita coisa boa. Então, claro que eu não acho que você precisa ir todo ano, eu tenho que ir porque é parte do nosso trabalho. Mas se você ir um ano sim, um ano não, faz parte. Você ir no Web Summit faz parte, você ir para a China faz parte, você visitar o Vale do Silício faz parte. Essas coisas trazem, para quem tem cabeça aberta e está disposto a pensar, traz muito, muito conteúdo e muito insumo para desafiar suas verdades, né? E acho que essa é a ideia. Legal, obrigada, Pop. Adorei conversar com você. Com certeza eu mesma vou ouvir esse episódio, porque eu vou aprender muita coisa. Aprendi muita coisa aqui, vou relembrar do que você falou aqui, porque eu gostei muito da nossa conversa. Obrigada. Imagina, gente, é uma honra estar com vocês. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa.
E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube, para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!